gente segue aí acompanhando, portanto, a aproximação do cortejo festivo que carrega aí o presidente eleito Lula, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e suas respectivas esposas. Agora sim, Renata, é o que a gente tinha imaginado aqui de trajeto. Isso, ali pertinho do espelho d'água, né, do Congresso. Isso. Eles se aproximando, vão subir a rampa. Durante todo esse percurso, Lula e Alckmin acenando para toda essa multidão que foi ali prestigiar a posse. Professor, como é que o senhor está vendo aí esse momento aí? Então, só para fechar aquela questão que a gente levantou do Vargas, né? O Vargas era uma pessoa muito voltada para a área doméstica, né? Ele não era um presidente que gostava de viajar, ele fez poucas viagens internacionais, né? Ao contrário do presidente Lula, que inclusive colocou a questão da reinserção internacional do Brasil como uma das suas metas para o seu governo, né? Então, isso é interessante. Uma outra curiosidade, Roberto, voltando à questão dos carros, né, do Rolls Royce, é que outros países também usam o carro, assim como o Brasil, como em suas cerimônias de posse. E exatamente o mesmo modelo que o Brasil tem. O caso, por exemplo, da Irlanda, a República da Irlanda, os Países Baixos, a Grécia, a Dinamarca também usam esse modelo para a posse presidencial do primeiro-ministro. Professor, a gente acompanha ali agora o cerimonial do Senado, recebendo ali o presidente eleito e o vice-presidente também. Vão conduzi-los ali, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, não é isso, Roberto? Isso. Estão recepcionando eles ali. Já estão posicionados, na né? ponta ali da rampa do Congresso, né? À esquerda aqui da nossa imagem, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. À direita, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Recepcionando, Renata, o presidente eleito e o vice-presidente eleito, acompanhados de suas esposas. Eles vão cumprir, eles vão prestar o compromisso constitucional, né, o compromisso determinado na Constituição, que é manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eles estão sendo ali recebidos, portanto, pelo presidente do Senado, na condição de presidente do Congresso Nacional, que nessa solenidade o Congresso Nacional se reúne aí de acordo com o regimento comum, né, do Congresso Nacional para essa sessão solene, para essa sessão conjunta de caráter solene. É uma sessão especial, não é? E destinada exatamente à posse presidencial. E é um detalhe aí, as primeiras damas, né, as esposas do presidente eleito e vice-presidente eleito, tomando a frente nessa caminhada aí, na subida da rampa de acesso ao Congresso Nacional. E os dragões da independência ali também, recebendo, recepcionando. Você acompanha, então, portanto, a chegada do presidente eleito Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin
sendo recebidos ali dentro do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado, sob direção da mesa do Senado, se reúnem agora nessa sessão conjunta de caráter solene para dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República eleitos. Nós pudemos ver nessa imagem, Renata, a presença da ex-presidente Dilma Rousseff, como também do ministro do STF, Alexandre de Moraes, muitas autoridades presentes. E olha, uma curiosidade, existe uma comissão de recepção formada por 5 senadores e 5 deputados. Eles recebem os empossandos na entrada principal e os conduzem ao salão de honra. Regimentalmente, agora nesse momento, o presidente do Congresso Nacional, ele suspende a sessão solene para cumprimentos e também ordem no recinto. A gente convê ali a ex-presidente Dilma também. E agora, a partir deste momento, o Congresso passa a funcionar, essa Casa Legislativa, né, passa a funcionar de acordo com o regimento comum do Congresso Nacional. Eles estão se dirigindo ali para o Salão Verde da Câmara. Esse é o momento oficial da posse, não é, professor Ricardo Caldas? Ou seja, quando o Congresso, então, vai justamente dar o poder presidencial ao presidente eleito e ao vice-presidente eleito. Onde prestará o compromisso constitucional, não é isso, professor? Exatamente. Lembrando aquilo que nós já mencionamos, né, que o Congresso, especialmente a Câmara, né, representa a população. É como se a população estivesse empossando o presidente, no caso da Câmara, e no caso do Senado, que comanda, né, a cerimônia, ele está representando todos os estados brasileiros. Não é? Então, justamente a população representada os eleitores sendo representados pelos deputados, né? E os senadores que representam os estados federativos, então eles estão juntos nessa legitimação, vamos dizer assim, da posse, né? Afinal, o Congresso Nacional é a casa do povo, é isso? A Câmara, especificamente do povo, e o Senado dos estados. Né? Então, o Congresso é a casa do povo e a reunião da federação. No caso do Brasil, às vezes isso não fica tão claro. No caso dos Estados Unidos é mais evidente isso, já durante a eleição, porque você tem uma eleição indireta por estado. Em cada estado, os candidatos têm a sua votação e eles elegem os delegados. Os delegados, então, que vão escolher o futuro presidente da República. Então, fica muito clara essa questão da federação. No Brasil, não fica tão evidente, né? Até porque algumas pessoas poderiam perguntar por que é o presidente do Senado e não o presidente da Câmara que representa o Congresso brasileiro quando as duas casas estão reunidas, né? Porque justamente o Senado representa a federação como um todo. Onde que ele está nesse momento, Renata? Você consegue identificar? O presidente eleito acabou de entrar ali no plenário Ulisses Guimarães, o plenário da Câmara dos Deputados, onde será feito todo esse ritual, toda essa cerimônia de posse, onde o presidente eleito e o vice-presidente vão prestar o compromisso constitucional e realmente a partir dali estarão mesmo empossados. Parlamentares, autoridades fazendo